Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje. Vamos lá. Vamos gravar mais uma palavra de devocional para começar esse dia frio. Um frio de menos 2 graus aqui em Curitiba. Então, precisa ter muita força de vontade para tirar esse tempo com Deus. Mas vamos lá, vamos ser persistentes, perseverantes, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem, né? E nós continuamos firmes aí nesse propósito. Então vamos lá, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento e entendimento acerca da Tua santa e bendita palavra. Senhor, obrigado, Deus, por essa oportunidade de termos a Bíblia sendo aberta para nós todas as manhãs. Obrigado, Deus, porque o Teu Espírito Santo não tem nos privado da Sua revelação, do Teu entendimento e do Seu conhecimento, Deus, acerca da Sua própria palavra. Obrigado, Senhor, porque nós estamos sendo pessoas privilegiadas em poder aprender, conhecer um pouquinho mais da Tua palavra a cada manhã, a cada dia, Deus. E assim estamos estreitando, Deus, o nosso relacionamento de amor pela Tua palavra. Senhor, toma tudo que vamos fazer em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Querido, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal do Café com o Pastor Alex, o Café com a Palavra de Deus. Eu te convido a estar comigo todas as manhãs, compartilhando uma palavra de devocional, uma palavra de entendimento, de esclarecimento, né? E eu tenho certeza que tem sido também uma palavra libertadora, não só para a minha vida, mas também para a sua vida. Então eu te convido a tomar mais um café da manhã comigo. Muito bom, vamos lá. Estamos falando sobre as cartas paulinas, estamos construindo algo dentro desse tema, e dentro desse tema, as cartas paulinas, nós estamos tratando sobre alguns tópicos. O primeiro tópico, para você que perdeu, você pode voltar e assistir os outros vídeos. Falamos sobre a vida do autor. No segundo tópico, falamos da vida de Barnabé. E agora estamos falando sobre as viagens missionárias. Então, abre a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 12. Olha o que diz a palavra de Deus para nós nessa manhã. Elimas, o mágico. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Bar-Jesus significa filho de Jesus. Olha o nome do mágico. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Procônsul significa governador de uma província no Império Romano. Então, o procônsul Sérgio Paulo, uma pessoa importante, uma autoridade naquele lugar onde eles estavam. Então, o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, ou seja, o Bar-Jesus, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Ou seja, esse mágico, vendo a pregação de Saulo, de Barnabé e de Saulo, para com o procônsul, ele tenta jogar cal na fé do procônsul e na conversão do procônsul. E Saulo e Barnabé, percebendo isso, tomam uma atitude. Mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo também chamado Paulo. E aqui as pessoas começam a chamar Saulo de Paulo.
Alguns teólogos dizem que este foi o ponto crucial, aonde as pessoas tiveram um novo entendimento acerca do apóstolo Paulo. Por que Paulo? Olha o que significa Paulo. Paulo tem a origem de Paulus, ou seja, pequeno, humilde. O apóstolo Paulo, na primeira viagem missionária dele, ele já tem o nome dele transformado para o nome de origem romana, Paulus, que quer dizer pequeno, humilde, aquele homem forte, aquele homem que tinha cartas no caminho de Damasco contra os discípulos de Jesus, contra os pregadores do evangelho de Jesus, contra os galileus, contra aqueles que anunciavam o nome de Jesus. Depois de 14 anos em sua primeira viagem missionária, é reconhecido através da troca do seu nome como humilde, Paulus, que quer dizer pequeno, humilde. E daqui por diante eles o reconhecem como Paulo. E a palavra diz: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo. Ele diz para o mágico, para o Bar Jesus: ó filho do diabo, após ele tentar jogar cal na conversão do procônsul. Ele diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Você não vai parar de ficar pervertendo as pessoas que querem buscar os caminhos retos do Senhor? Pois agora, eis, aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhando com a doutrina do Senhor. Então, na primeira ação missionária de Barnabé e de Saulo, no primeiro encontro desses homens com alguém que ainda não havia se convertido ao Senhor Jesus, Saulo usa a autoridade que ele recebeu do Espírito Santo para repreender aquele mágico, o Bar Jesus, orando e declarando sobre a vida dele, a cegueira física, para que ele tivesse a revelação espiritual. E quem foi o homem que, ao encontro de Jesus, teve a sua visão física fechada para que houvesse a conversão no mundo espiritual? O próprio Saulo. 14 anos depois, esse homem sai em viagem missionária, após ter o seu orgulho quebrado, após ter a sua vida transformada. Esse homem deixa de ser Saulo de Tarso e passa a ser Paulo de Tarso, que vem da origem Paulus, pequeno, humilde. E debaixo dessa humildade, debaixo dessa conversão, debaixo desse aquebrantamento, Deus o escolhe através da vida de Barnabé para que ele saísse em sua primeira viagem missionária. E esse homem, quando encontra alguém que se opõe à fé cristã, ele ora declarando cegueira física sobre a vida daquele mágico. E a palavra diz que imediatamente caiu névoa sobre as vistas daquele mágico. Ou seja, assim como ele no encontro de Damasco teve a sua visão física limitada, ele lança sobre aquele mágico uma limitação em sua visão física. E a palavra diz que aquele mágico sai dali tendo que ser guiado por outras pessoas. E que ao ver isso, o procônsul aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. E imediatamente há uma conversão na primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. Queridos, aceite o período de quebrantamento. Aceite a diminuição do teu nome, ou seja, Paulus, pequeno, humilde. A humildade de Paulo fez com que ele tivesse o seu nome trocado e o poder do Espírito Santo derramado
sobre a vida dele. Assim começa o ministério, né, de Saulo de Tarso, que se transforma em Paulo de Tarso. Se alguém te perguntar onde houve a troca do nome Saulo para Paulo, foi exatamente na conversão do procônsul. O homem que era uma autoridade, um governador da província romana. Um beijo no teu coração. Amanhã nós estamos de volta. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Que a mão forte do Senhor esteja com você nesse dia, te guardando e te protegendo. Até amanhã. Um beijo no coração. Tchau, tchau.